Do ponto de vista da lei do tempo, esse guarda-chuva é resultado do tipo de pensamento errôneo que, em sua raiz, cria concepções erradas, fundamentais, não apenas do que e de quem somos, mas do que é a Terra e do que estamos fazendo aqui na Terra. Se você for a fundo na raiz dessa concepção errada, ela é promovida e expandida pela frequência mecânica do tempo, na raiz da qual se encontra uma pergunta: você acredita na alma? E se você acredita na alma, você acredita no fato de que a memória de Deus está inscrita na alma? Essa é a fonte da percepção errônea de quem somos e do que nós somos. Ou existe algum tipo de crença fundamentada na memória de Deus, inscrita na alma, ou não existe. Ou há uma negação dessa crença, ou uma completa hipocrisia sobre ela. Se há uma crença na memória de Deus inscrita na alma, então um único propósito da vida é se lembrar de Deus e voltar para a alma, o lugar puro onde se pode ler as palavras inscritas que Deus colocou no seu coração. Se você puder buscar esse propósito, então você busca uma vida de Deus. Essa é uma disparidade fundamental do ponto de vista materialista. Esse sistema de crenças está inclusive na raiz do que se chama fundamentalismo. Mas muitos fundamentalistas se tornam um sistema fechado e combatem o sistema de crenças materialistas, o que cria muito dos conflitos que existem no mundo hoje. Podemos nos perguntar então, por que a memória de Deus se tornou invertida num tipo de fundamentalismo? Novamente, isso tem a ver com uma raiz mais profunda, que está no que nos referimos à falta de conhecimento da noosfera. Em outras palavras, na estrutura de conhecimento do mundo de hoje, estamos lidando com sistemas de crenças onde há múltiplas camadas que podemos chamar errôneas ou inadequadas, incorretas. De novo, o problema mais fundamental até esse ponto em nosso planeta hoje é a falta de conhecimento completo da noosfera. E isso é, na verdade, um problema evolucionário. Até agora, a noosfera não conseguiu ser completamente percebida, de modo que mesmo os melhores sistemas de crenças espirituais são de certo modo provincianos, porque desenvolveram suas crenças em erros do pensamento humano, que se desenvolveu antes que houvesse completo conhecimento do todo planetário, ou consciência do mundo como um sistema holístico. A estrutura de conhecimento mundial de hoje se torna dominante com a globalização a partir de 1969, quando a Terra, vista do espaço, foi exibida pela primeira vez. Entender que o sistema dominante que criou essa vista do espaço está tão arraigada no materialismo que cria problemas ainda maiores que os provincianismos das diferentes tradições espirituais, como a hindu, a muçulmana ou qualquer uma que seja. Esse é um problema raiz maior, porque esse é o sistema que realmente domina e afeta todos os sistemas de crenças no mundo hoje. Em outras palavras, esse sistema de crenças materialistas se amontoa em outros sistemas de crenças. Por exemplo, você pode ler textos budistas que descrevem o mundo. Por um lado, pode-se dizer que estão descrevendo construções míticas, mas por outro lado, o que eles querem dizer quando descrevem o sistema mundial em que vivemos como o continente sulista de Jambudvipa? Estão se referindo à Índia? Ou estão vendo a Terra como parte desse continente sulista de algum tipo de ordem galáctica? Vemos que há certa inadequação nessa estrutura. É uma estrutura que foi aceita, por exemplo, no sistema de crenças do budismo tibetano, ou no sistema islâmico de crenças, a tradição dominante do Hadith e do Sunnah, baseados nas palavras e histórias de vida do profeta Maomé, que a paz esteja com ele, foi desenvolvida antes que houvesse um conhecimento completo do todo planetário, embora na época do desenvolvimento tardio do Islã, esse conhecimento estivesse seguro. Quando essas tradições começaram a se desenvolver, no entanto, o que o budismo, cristianismo, islamismo e todas as outras religiões e ensinamentos espirituais pensavam que o mundo fosse, ainda não era o mundo todo. Não havia ainda um sistema completo de conhecimento do mundo. Com a explosão e implosão do conhecimento de mundo, a tendência dessas tradições tem sido se agarrar cada vez mais forte ao que foi desenvolvido muitos séculos atrás. Isso tudo cria formas de sectarianismos autodestrutivos, quer seja numa forma mais extrema, como a do Islã, quer seja numa forma
fundamentalista cristã, ou mesmo até uma forma de autopreservação budista. Na raiz de todos esses sistemas de crenças existe também uma falta de conhecimento sobre a existência da noosfera. Conhecer a noosfera só pode vir como resultado do ser humano se tornando um humano planetário. Quando isso acontecer, o humano vai perceber que a Terra é, na verdade, um tipo de esfera no espaço e que tem uma estrutura de conhecimento real desse espaço em relação ao centro galáctico e à ordem galáctica. A evolução de conhecimento até esse ponto no tempo criou todos os diferentes problemas no mundo hoje, embora não justifique nenhum desses sistemas de crenças inadequados. Agora, todos os sistemas de crenças devem ser avaliados ou reavaliados. Eles só podem ser reavaliados dentro do contexto da história cósmica, inclusive o conhecimento da noosfera e do banco Psi. Quando falamos em história cósmica, estamos falando da marca do campo universal de inteligência enquanto uma ordem holística dentro da noosfera e responsável pelas informações nas placas do banco Psi. Somente nesse ponto no tempo poderemos chegar de verdade à história cósmica.